anunciamos Jesus, vai para o ar. O evangelho que é proclamado neste domingo sobre a ressurreição de Lázaro nos coloca diante de um problema que é fundamental: a morte. Nós vivemos numa época que procura-se abafar a ideia da morte, afastá-la, como se fosse algo que não devesse fazer parte assim do nosso dia a dia. Embora a cada dia, cada noticiário, cada leitura de jornal ou de revista vem notícias de acidente aqui, de assassinato ali, de um suicídio. Vem notícia a respeito da morte. Como encarar a morte? Jesus não veio eliminar a morte, veio nos ensinar a morrer, melhor, veio nos ensinar a viver. E aí a morte entra e exerce o seu verdadeiro papel, que é ser uma Páscoa, uma passagem para a vida eterna. Eu diria que o problema, pois, não é o problema da morte. A morte não é um problema. O problema é a nossa vida, é o que fazemos de nossa vida. Porque nós acabamos querendo viver como se fôssemos viver aqui eternamente. Aqui está o mal. Quer dizer, o desejo de viver, de aproveitar bem cada dia, de ser feliz, tudo isso é válido. Mas quando nos apegamos a esta vida e queremos fazer aqui uma tenda permanente, aí mostramos que não entendemos nada desse dom que é a vida que Deus nos deu e dom do qual Ele um dia nos pedirá contas. Eu dizia então que o desafio é viver bem. O próprio Jesus vem nos dizer que é preciso estar sempre alerta, vigilante, não sabeis o dia nem a hora. Então, quem está sempre preparado não teme a morte. A morte passa a ser o encontro natural com Jesus Cristo. E, por outro lado, a ideia da morte vai nos ajudar a viver mais intensamente. E vamos começar a nos perguntar, mas o que adianta eu me apegar tanto à minha vida, às minhas ideias, aos meus bens? O que adianta eu apegar tanto aos títulos que eu tenho, se eu vou ter que deixar tudo isso? Quer dizer, na medida em que alguém tiver uma verdadeira ideia sobre aquilo que ele é, aquilo que faz, o verdadeiro valor, nessa medida estaremos demonstrando que a ideia da morte nos ajuda a ser mais livres. O grande problema, pois, é o apego, é o nosso apego àquilo que passa. E é isso que Jesus tentou mostrar a Marta, que o irmão dela, sim, ressuscitaria, e que ele, Jesus, tinha a verdadeira vida. Que o resto tudo, porque o próprio Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus, mas em outra oportunidade morreu, encerrou os seus dias. Então, o grande desafio nosso, o que fazemos da vida, este dom que Deus nos deu? Eu estou convicto que um dos grandes pecados nossos é justamente esse: não viver intensamente, estragar a nossa vida com tanta mesquinharia, com tanto apegozinho, dando valor a tanta coisa que não merece nem a nossa atenção, mas que muitas pessoas vivem em função daquilo que passa. A figura deste mundo passa, tentava nos dizer Paulo. Alguém podia dizer, mas se eu começar só a pensar na morte, que vida vai ser essa? Não vai ter sentido a minha vida, vai ser muito triste, eu vou ficar meio alienado. Nada. O melhor exemplo que nós temos é dos santos. Eu dou o exemplo de uma pessoa assim, que eu não conheci pessoalmente, mas que faz parte, eu diria assim, da minha vida e do meu ministério em Salvador. A bem-aventurada Rita dos Pobres, irmã Dulce dos Pobres, que era Rita antes de ser religiosa. A irmã Dulce se caracterizou por um grande carinho aos doentes. Mas, acima de tudo, se caracterizou por um grande amor a Jesus Cristo. E foi capaz de ver Cristo nesses doentes, nessas crianças abandonadas, nesses pobres. E quanto mais amava Jesus, mais se desdobrava para atendê-los.
pequena, não tinha grande cultura, tinha os estudos básicos, não era uma pessoa assim de ideias iluminosas, era uma pessoa muito simples, mas muito realista. Via os necessitados e não queria saber, queria uma solução para eles. E fazia aquilo que até pareceria que o bom senso diria para a gente não fazer, mas os santos não olham isso, querem o bem, se desdobram para fazer o bem. E porque ela tinha o olhar fixo no Senhor, ela se dedicou profundamente aos pobres. Essa é a característica dos santos. Tem o coração em Deus, mas os pés bem firmes na terra, longe de serem pessoas alienadas, fora da realidade, vivem de uma forma muito realista. Assim também quem tem sempre presente a ideia da morte. Se a pessoa sabe que um dia vai morrer, para que me apegar às coisas? Para que me apegar a títulos? Para que ficar aí brigando por coisinhas tão bobas? Por que não perdoar? Por que não amar? São essas as lições que os santos continuam nos dando. Não tanto sobre a morte, mas especialmente sobre a vida, o verdadeiro valor da vida. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Onde vocês colocaram Lázaro? Senhor,